comissão no Senado para conversar com a ministra Marina Silva sobre o que ela tem feito e o que ela não tem feito dentro do Ministério do Meio Ambiente. A conclusão da comissão foi que ela não foi concluída. E para piorar a situação, a Marina Silva ela foi praticamente convidada ali a sair da comissão. Você vai entender por que eu estou falando dessa forma e eu vou dividir esse vídeo aqui em 3 partes. A primeira parte, nós vamos aqui encarar o despreparo do senador Marcos Rogério para conduzir a mesa. A segunda e a terceira parte, vocês vão ver logo em seguida. Peço para você que você se inscreva no canal, que você curta aí o vídeo, você deixe seu comentário se você concorda com esses 3 aspectos que nós vamos aqui conversar com vocês sobre o desenvolvimento dessa situação extremamente vexatória que aconteceu no Senado, nessa Comissão de Meio Ambiente. Primeiro aspecto, o despreparo do senador que conduziu a mesa. Ele começou bem, começou até bem. O problema foi que a comissão começou a ficar com uma conversa vai e vem acalorada e o senador, me parece, perdeu completamente ali, né, o pudor, o protocolo que a posição dele na mesa está pedindo. Isso é um aspecto que a gente tem que considerar. A gente vai falar sobre a fala da Marina Silva depois. Por que eu estou falando isso? Se a gente for comparar o que o senador fez ali presidindo a mesa, comparativamente ao que foi a sessão ali do ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, e do atual ministro, de alguma forma atual ministro, Volney Queiroz da Previdência, a gente vê diferenças acachapantes. Houve, com o ministro Carlos Lupe, uma sessão ali também de troca de gentilezas. Em momento nenhum, a pessoa ali responsável pela mesa falou com o Lupe da maneira com que o senador falou com a Marina Silva. E mais, o ministro Carlos Lupe ele foi inquirido em determinado momento com uma pergunta tão constrangedora que uma participante ali da mesa falou assim: olha, tem perguntas que a gente precisa usar bom senso. Carlos Lupe, não precisa responder a pergunta aí que o deputado fez para o senhor. Beleza. E para o Volney Queiroz aconteceu a mesma coisa. O Volney teve um momento que foi bastante acalorado junto a senadores de oposição, né? Era para ser de oposição. Mas em hora nenhuma o responsável pela comissão ali que estava na mesa teve um comentário tanto com o Volney, tanto com o Lupe. Ponha-se no seu lugar. Isso nunca aconteceu e, portanto, dá para comprovar então uma diferença acachapante no tratamento em que teve Marina Silva ali representando o Ministério do Meio Ambiente para Carlos Lupe, ex-ministro da Previdência, e atual ministro, o Volney Queiroz. Então houve um grande despreparo do senador e também sexismo dele durante a condução daquela mesa dos trabalhos da Comissão do Meio Ambiente. Me parece que o senador confundiu sua posição, porque me parece que os comentários que ele fez seriam de pessoas que estivessem inquirindo ali da plateia, ali dos membros da comissão, e não de uma pessoa responsável pela comissão. Ele se perdeu no papel da oposição e ali ele saiu de todos os protocolos ligados ao cargo que ele estava ocupando. Então foi um despreparo do senador e, para mim, nesse sentido, a ministra Marina Silva fez muito bem ter saído, porque foi um desrespeito muito grande com ela por parte do senador que estava responsável pela mesa. Segundo aspecto para a gente considerar, qual que é esse segundo aspecto? É algo que aconteceu com Marina Silva, aconteceu com Carlos Lupe e aconteceu com Volney Queiroz. O que aconteceu? Os senadores, na Comissão de Meio Ambiente, apresentaram perguntas à Marina Silva e a Marina Silva ela fugiu de várias perguntas ali no sentido de não responder aquilo que os senadores perguntavam a ela sobre a comissão, né, em relação ao Ministério de Meio Ambiente. Então, nesse ponto, a gente vê uma defasagem aí atrelada ao ministeriado do governo Lula, que, repito, não é uma característica exclusiva da Marina Silva. Carlos Lupe e Volney Queiroz demonstraram o mesmo despreparo ali que Marina Silva demonstrou em algumas perguntas que ela não respondeu, tergiversou e tentou contornar a situação para não precisar responder aquilo que ela levou aí de uma maneira diplomática representando o Ministério do Meio Ambiente. Mas veja bem, isso não significa que foi um debate agressivo, não significa que foi um debate agressivo,
Porque em determinado momento, e a gente vai falar sobre a nossa terceira característica que a gente quer falar dessa situação toda, que é como Omar Aziz, que é a base do governo Lula, ele ali, como é que ele se comportou perante a ministra Marina Silva. Em várias oportunidades ali, falando de maneira firme, quase com... quase não, né, gente? Vamos falar sério. Um rombante ali, né, de agressividade. Ele falou de uma maneira forte, beirando a agressividade. Teve esse rompante na fala dele, sim. Isso não quer dizer que a Marina Silva se alterou no momento da fala dele. E ele toda hora falou de cordialidade, e a Marina Silva foi toda hora cordial com ele, embora tergiversasse, sim, em algumas respostas. Mas não é necessário ser agressivo, não é considerado ser sexista. A gente não precisa agir com essas características quando a pessoa responde dessa forma. Com Carlos Lupe não foi respondido dessa forma, com Volney Queiroz também não foi respondido dessa forma. E olha aqui, Carlos Lupe, ele intimidou um deputado na Comissão da Previdência Social. Ele intimidou um deputado, ele não foi ali de nenhum modo advertido pela mesa. Isso não aconteceu e foi uma situação muito pior do que aconteceu com a Marina Silva. Para o senador que comandava, que organizava os trabalhos da mesa, agir da forma como ele agiu. Então a gente quer pegar esses três aspectos, entender a situação com várias camadas aí que aconteceu. Houve sim sexismo por parte de um senador de oposição que se perdeu na função do seu cargo e cometeu uma atitude sexista, e a Marina Silva estava no seu direito, fez muito bem de sair ali e não aceitar alguém que está responsável pela presidência, pela responsabilidade ali da mesa, agir dessa forma. E por último, a gente vê o quanto que aparentemente o Ministério do Meio Ambiente ele está, aliás, como a maioria dos outros ministérios do governo Lula, desplugado de um debate social coletivo mais profundo com a sociedade. Porque o Omar Aziz ele começou a ter um embate ferrenho ali com a Marina Silva, é claro, dentro da diplomacia, dentro do protocolo, dentro de decoro, mas um embate ferrenho sendo o governo Lula, ali sugerindo que a Marina Silva estava chamando o presidente Lula de incompetente. Marina Silva falou que não era esse o caso, mas a Marina Silva ela quis remontar antigamente, ela queria falar que ela é um bode expiatório nessa situação toda. Não que a Marina Silva esteja errada. Mas a correlação de forças ali é ao contrário. Então a Marina Silva ela vai receber esse tipo de indagação e a Marina Silva pode responder também dessa maneira aos senadores, né? Que não importa se está Lula, se está Temer, se está Bolsonaro, se está Dilma, não importa. As necessidades, se elas continuam, se elas se perpetuam, elas têm que ser ali debatidas e demandadas do governante de ocasião. O senador Omar Aziz estava no seu papel e a Marina Silva estava no seu papel de defender o ministério dela da maneira como o ministério dela está organizado atualmente. Não significa que o Omar Aziz precise falar: Marina Silva, ministra, se coloque no seu lugar. Não precisava disso. Isso daí é claramente ali uma tentativa de inferiorização da Marina Silva. Diferente, repito, cansativamente repito, diferentemente do que aconteceu com Carlos Lupe e diferentemente do que aconteceu com Volney Queiroz, quando foram ali sabatinados em comissão perguntando sobre a Previdência Social do Brasil. É isso, a gente se vê no próximo vídeo, até mais!